Quantos pecados você cometeu hoje? Quantos pecados você já cometeu na sua vida? Você sabe exatamente o que é e o que não é pecado? Você sabe o que é pecado? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje o nosso assunto é esse. Hoje eu vou te ensinar tudo que não te ensinaram sobre pecado. Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Berloff e eu estou sempre aqui para facilitar a sua vida e a sua caminhada na fé, né? Te trazer novamente uma relação bacana com a sua Bíblia. Eu estou sempre aqui para te ensinar mais sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre Jesus. E o assunto hoje ele é bastante denso, é bastante complexo. O assunto hoje, como você já viu, é pecado. E diferentemente de outros assuntos que eu poderia dizer assim, olha, eu vou aqui abordar todos os textos bíblicos que tratam sobre X assunto. Ou diferentemente do último assunto, né, dom de línguas, que eu disse assim, olha, você pode pesquisar na história da igreja que quase não encontra sobre esse assunto. O assunto pecado, ele está em tudo o que é teologia, o que é fé cristã, ele é basicamente a base da fé, infelizmente. A maioria das pessoas que buscam a Deus porque se acham pecadoras. Buscam a Deus porque Deus pode perdoar os seus pecados. A grande maioria das pessoas vai atrás de Deus com medo do inferno. E elas só vão para o inferno porque cometeram pecados. O próprio Deus encarnou na pessoa de Jesus e morreu numa cruz para nos perdoar dos pecados. Então sim, pecado é um assunto importante, denso, complexo e que todo mundo tem um monte de coisa para falar. O que eu quero trazer aqui é uma explicação. O que eu quero trazer aqui é um entendimento, uma consciência sobre esse assunto. Bom, vamos começar pela palavra, né? Falando em palavra, só na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele usa essa palavra pecado mais de 50 vezes. Imagina quantas vezes essa palavra não aparece em toda a Bíblia. Bom, mas falando em palavras, né? No Antigo Testamento, a palavra que aparece ali é petia, do hebraico, né? Que é traduzido para nós como pecado. Já no Novo Testamento, no grego, a palavra ali é hamart, que também é traduzida como pecado. Petia e hamart são equivalentes. Essas duas palavras são traduzidas para nós como pecado. E isso significa errar o alvo. Sim, a raiz dessa palavra é errar o alvo. Sobretudo no Novo Testamento, no grego, tem uma raiz lá dos jogos gregos. Quando um homem, ele tinha o melhor arco, ele tinha a melhor flecha, ele se preparava anos, ele treinava, ele se exercitava, ele ajustava a sua técnica para no dia do jogo ele estar lá a não sei quantos metros, né, do alvo, e ele mira, e ele tá ali a vida toda para aquilo, ele solta a flecha, e a flecha vai 5 centímetros ao lado do que deveria ir, no alvo. E nesse caso ele pecou. Sim, a palavra pecado vem daí, errar o alvo, tecnicamente, quando você queria acertar uma coisa e acertou outra. Ou seja, pecar é cometer um erro. A questão é que na fé cristã, o pecado é cometer um erro contra Deus. A maioria das pessoas acham que pecar é quando você faz algo que desagrada a Deus. É você cometer um erro contra Deus. Todas as vezes que você faz, que você pensa, ou que você sente algo que vai contra ou que desagrada a Deus, né, você teria pecado. O problema, né, é que Deus não está aí falando abertamente o que ele acha que é pecado ou o que ele não acha que é pecado, né? Quando nós estamos falando sobre Deus, na verdade, nós estamos falando sobre homens que falam em nome de Deus. Nós estamos falando de instituições que representam esse Deus. Esses homens e essas instituições estão baseados ou basilados num livro, a Bíblia. Então, no senso comum, pecar é quando você faz, pensa ou sente tudo o que vai contra a Bíblia. Né? Simples, né? Tá aqui, tá tudo aqui. Tem um livro de regras, tá tudo aqui o que você pode e o que você não pode fazer. Tá tudo aqui. É só fazer o que a Bíblia fala. E não faz o que a Bíblia fala que não pode fazer, né? Como diria o amigo lá que me deu esse funk aqui, ó. Tudo que a Bíblia conta, ele é a favor. Berloff, tudo que a Bíblia conta, ele é a favor. É um pastor dos esquerdistas, né? Berloff, tudo que a Bíblia conta, ele é a favor.
Cristianismo, Berló, tudo que a Bíblia contra. Tudo que a Bíblia é contra, ele é a favor. O problema é que na Bíblia tem muita coisa, né? E ao mesmo tempo, na Bíblia, pode não ter tudo. E vamos falar de cada coisa agora. Quando eu digo que na Bíblia é muita coisa, é porque na Bíblia ali tem listado um monte, mas centenas, quem sabe de milhares de coisas que a Bíblia fala que é pecado, mas que você e eu fazemos todos os dias. Se você for lá no Antigo Testamento, você vai encontrar uma série de leis e mandamentos que são absurdos para os nossos dias, né? Por exemplo, comer crustáceos. Isso aí seria um pecado. Uma mulher menstruada encostar em alguém, pecado. Ao mesmo tempo, nessa mesma Bíblia que diz que uma mulher menstruada tocar em alguém é pecado, essa mesma Bíblia diz que apedrejar o próprio filho não só não é pecado, como seria a vontade do próprio Deus. Então, de acordo com o texto bíblico, apedrejar um filho rebelde não seria pecado. Inclusive, seria de Deus. Ah, pastor, mas isso está lá no Antigo Testamento. Sim. E quase todos os evangélicos se baseiam, grande parte do que eles acham do que é certo e do que é errado, no Antigo Testamento. Bom, assim é o pensamento hebreu antigo, quando eles tinham certeza que quebrar a lei era um pecado, ou pecado é quebrar a lei. Por isso que eles tinham que especificar tanto cada coisinha. Quem nunca viu umas leis bem específicas na Bíblia, que chega até a ser engraçado? Por exemplo, esse aqui, ó. Eu não sei que tipo de brigo Moisés se envolveu, né? E já disse que se tem lei é porque tem história. Que olha lá, o Moisés, ele falou, gente, isso, olha, não pode acontecer mais, hein? Ó, Maria, não faz mais isso não, que isso aí é pecado. Então, de acordo com a demanda ali do Moisés, ele foi especificando o que para ele ou para a sua sociedade era pecado. Então, podemos evoluir e entender que o Antigo Testamento não é a métrica que vai nos dizer o que é pecado ou o que não é pecado, porque senão todos nós, quem come crustáceo, mulher menstruada, homem que faz a barba e tantas outras coisas, todos nós estaríamos sob o jugo do pecado. Aliás, que é bem o que o apóstolo Paulo fala, né? A lei, ela só vem esfregar na nossa cara que todos somos pecadores, né? A ideia era nos igualar debaixo desse jugo do pecado. Porque quando a gente começa a detalhar o Antigo Testamento, alguns dizem, não é bem assim, mas na hora de pegar textos isolados para condenar práticas como homossexualidade, aí o Antigo Testamento serve, né? Bom, todo mundo aqui que tem um mínimo de raciocínio lógico vai entender que o Antigo Testamento não é a métrica para dizer o que é pecado e o que não é pecado. Aquilo é um conjunto de leis que foi estabelecido para aquele momento e para aquele povo. Então, quebrar aquelas leis naquele momento era pecado. Agora, enquanto a sociedade evolui, essas leis escritas e estabelecidas, elas obviamente não vão dar conta. É isso que acontece hoje na nossa sociedade com as leis do Antigo Testamento. Essas leis não dão conta de regir uma sociedade atual. Então, pastor, é que aí a gente tem que ir para o Novo Testamento, né? E ver o que Jesus falou. Correto, perfeito. Só que a gente tem que tomar um cuidado para não entrar no Novo Testamento com a mesma cabeça do Antigo Testamento. A gente acabou de chegar na conclusão que uma lei estabelecida há milhares de anos atrás não vai dar conta, nunca, de reger uma sociedade, porque a sociedade evolui o tempo todo. Nós estamos há 2000 anos depois de Jesus e já vemos uma diferença incrível entre a nossa sociedade e a sociedade de Jesus. Imagina daqui 5, 10, 20 mil anos. Então é a nossa consciência que tem que mudar. Pecado não é um conjunto de regras que está escrito em lugar nenhum. E o Novo Testamento não começa com um novo livro de regras, né? O Novo Testamento começa com o nascimento de um menino. Deus encarnado. Agora não mais Deus sussurrando no ouvido de alguém o que é pecado ou o que não é pecado para ser escrito numa pedra, mas o próprio Deus encarnado e vivendo entre nós, demonstrando como se deve viver uma vida santificada
ou uma vida de pecados. Olha o que a autora de Hebreus diz logo no comecinho da sua carta. E se você achou estranho a autora, comenta para mim que eu posso, de repente, trazer um conteúdo aqui exclusivo sobre a possível autora que escreveu Hebreus. Mas olha o que está escrito, que de muitas formas Deus falou aos nossos antepassados. Então Moisés disse sobre Deus, Abraão disse sobre Deus, mas nos últimos dias, Deus se revelou através do Filho, e o Filho expressa o caráter de Deus. O Novo Testamento começa apresentando um caráter, o caráter de Jesus, e não um livro de regras. O livro de regras, ele vai se perder com o tempo. Um caráter não. Ué, pastor, não é só olhar no Novo Testamento lá o que é pecado e o que não é pecado? Bom, não é bem assim não. Quer ver? O apóstolo Paulo, por exemplo, disse que se a mulher falar em público, ela já estaria pecando. E a não ser que você seja um arrombado como esse aqui, machista, escroto, né? Você vai entender que aquilo foi algo específico para aquele momento do apóstolo Paulo. Porque como nós já compreendemos, uma lei escrita 2000 anos atrás não pode reger uma sociedade atual. E não só o apóstolo Paulo, né? O próprio Jesus disse coisas específicas que você e eu, nós não fazemos. Ué, Jesus disse que acumular qualquer coisa para o dia de amanhã já seria pecado. Você tem aí no seu armário ou na sua conta bancária, ou quem sabe aí na sua carteira, o suficiente para viver hoje ou tem um pouquinho mais? Segundo Jesus, você pecou. Ah não, que aí tem que atualizar, que tem que repensar, que tem que reinterpretar? Pois é, a lei escrita não dá conta, né? O que dá conta é um caráter. O que dá conta é nós entendermos como Jesus viveu e aplicarmos para os dias de hoje. Isso é que nós poderíamos chamar de o Espírito do Evangelho. É através do Espírito do Evangelho que nós podemos viver hoje uma vida entendendo o que é pecado e o que não é pecado. Bom, eu sei que até aqui está muito aberto, né? Mas vamos dar um passo a mais agora. Vamos começar a consolidar um pouco mais os nossos conceitos de pecado e não pecado. Mas para isso, a gente vai ter que entender dois conceitos antes. Agora eu vou ter que te explicar a diferença de ética e moral. Bom, na cabeça da maioria das pessoas, pecado é sempre algo contra a moral. Aliás, esse é o discurso dos fundamentalistas, né? Ah, isso aí é contra a moral e os bons costumes. Moral de quem e bom costume de quem? Pois é, então a gente precisa entender a diferença, né, de moral e ética, porque o Evangelho não vai trabalhar com moral, e sim com ética. Bom, a moral, ela tem um agente regulador, né? Tem um agente que regula, que diz moralmente o que é certo e o que é errado. E esse agente da moral é Deus. Ou melhor dizendo, né, os homens e as instituições que falam em nome de Deus. Afinal, Deus não está aí falando nada para ninguém. Então, a moral ela é sempre regida pela religião. É a religião que determina o que é moralmente certo ou moralmente errado. E a religião utiliza da Bíblia as leis escritas para determinar essa moral. É por isso que a religião é falida. E é por isso que essa moral que a religião tenta empurrar sobre a sociedade não funciona, porque estão tentando trazer uma moral de séculos e milhares de anos passados para os dias de hoje. Se quem determina a moral é Deus ou as pessoas que falam em nome de Deus, quem determina a ética? Bom, a ética é determinada pelas relações, pelo coletivo, pela sociedade, pelo todo. É nas nossas relações que nós vemos o que funciona, o que não funciona, o que é bom para todos e o que é mal para todos. Assim nós determinamos eticamente o que é certo e o que é errado. Agora vamos voltar para Jesus e vamos dar uma repensada sobre os ensinamentos e as atitudes e os exemplos de Jesus. E vamos ver se ele estava preocupado com uma moral estabelecida pela religião ou se ele estava mais preocupado com a ética, com as pessoas, com as relações,
com os seres humanos que estavam diante dele. Bom, vamos começar logo com esse texto aqui que é um clássico, né? Afinal, o próprio Jesus olha para a mulher adúltera e disse: olha, vá, mas não peques mais. Viu só, pastor? Jesus até livrou ela lá, mas falou: ó, nada de ficar de putanhagem não, hein? Não peques mais. Será que é isso mesmo? Bom, vamos ver. Nós tínhamos ali uma religião estabelecida por uma moral. E essa religião dizia o seguinte: olha, se você adulterar, você vai ser apedrejado publicamente até a morte. E essa moral é colocada sobre Jesus. Para Jesus ser moralmente correto naquele momento, ele tinha que deixar aquilo acontecer. Como Jesus não tem compromisso com essa moral, ele defende aquela mulher. Vai contra os religiosos que atacavam e ainda diz: olha, vocês também são pecadores. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí Jesus despede a mulher dizendo: filha, vá e não peques mais. Mas diante do ocorrido, Jesus estava preocupado com o que ela tinha feito a noite passada. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus foi investigar? Ou a preocupação de Jesus e a ação dele foi para salvar a vida da mulher? Obviamente, quando Jesus diz vá e não peques mais, ele está dizendo: filha, se você fizer isso novamente, você vai morrer. Eu te salvei dessa, mas na próxima esses caras vão te matar. Não faça mais isso, porque a sua vida está em jogo. A preocupação de Jesus era a mulher e não a moral. Bom, aqui a gente começa a evoluir no pensamento e começar a construir aquele caráter de Jesus em nós, para entender o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Tem um outro exemplo que eu gosto muito e eu quero trazer aqui para vocês. Olha só esse texto, né, que é muito conhecido, afinal é o texto que Jesus fala inclusive sobre inferno. E ele diz que uma vida de pecado vai te levar para o inferno. E é melhor até você perder um membro do seu corpo, se sacrificar contra esses pecados, senão você vai ser jogado no inferno. Eu não vou te explicar sobre isso, sobre inferno, porque eu tenho um vídeo apenas sobre inferno. Eu explico todos os conceitos e um dos conceitos está nesse texto aqui, que é o Gehenna. Então você pode parar esse vídeo agora, assiste o do inferno, sobretudo o trecho que eu falo do Gehenna, e aí você volta para cá. De forma resumida, como você viu lá, né, o Gehenna era um vale, onde era jogado as pessoas que morriam por causa da religião. Aquela mulher, por exemplo, do texto anterior, que cometeu um adultério e que seria apedrejada se Jesus não salvasse ela, aquela mulher morreria em nome da moral religiosa e imediatamente seria jogada no Gehenna, no inferno. Ou seja, aquela mulher foi para o inferno porque quebrou a moral religiosa. Sua mente está começando a abrir agora, né? As coisas estão começando a fazer sentido para você. Jesus não livrou aquela mulher da imoralidade. Jesus livrou aquela mulher da religião que estabeleceu a moral e queria matá-la em nome disso. Por isso que Jesus diz que vale a pena o esforço e lutar contra essa religião estabelecida. É melhor ficar sem um membro do que ser jogado no Gehenna religioso. O que nós podemos entender até aqui, então, é que o pecado vai ser sempre ético e não moral. Porque a preocupação de Jesus não é com a moral que foi estabelecida por homens que falam em nome dele, Deus, e sim com as relações, com o bem-estar das pessoas. O grande problema é que a maioria das pessoas acreditam que elas podem atacar Deus ou que elas podem, de alguma forma, agredir Deus. A maioria das pessoas acreditam que pecado é quando você consegue fazer algo diretamente contra Deus. Eu vou te dar um exemplo e, por favor, não se escandalize, ok? Aí, Deus, vai se fuder. O que você achou disso? Foi ruim, né? Estranho. Será que Deus ficou chateado? Será que Deus olhou lá de cima e falou... pastor falando palavra. Será que Deus se escandalizou como você? A moral religiosa acredita que se eu fizer isso, de fato eu pequei.
e que Deus lá de cima foi atingido por mim. E esse exemplo você pode estender para todas as outras questões. Quer ver? Um menino de 14 anos, um adolescente à flor da pele, o que ele vai fazer 4, 5, 7, 9 vezes por dia no banheiro? Pois é, isso mesmo que você imaginou. Cada vez que esse menino vai lá, ele pecou. Para a moral religiosa, ele pecou, né? Afinal, masturbação é fornicação, ele pensou não sei o quê, pecou. O menino trancado no banheiro, fazendo ali a sua massagem, conseguiu ofender Deus. Na cabeça do religioso, Deus é tipo, como disse o Raça Negra, cheio de manias, todo dengoso, né? Que inventou um monte de coisa. E aí o menino lá de 14 anos se aliviando, afeta Deus lá, dizendo, ai, que pecado. Afinal, a masturbação do adolescente vai contra a moral religiosa. Então a gente precisa se colocar em nosso lugar e entender que a gente não consegue afetar Deus. Você não consegue atingir Deus, nem de forma negativa, nem de forma positiva. Como assim, pastor? Vou te dar outro exemplo. Você acha que se eu erguer as mãos aqui, fazer o papel inverso de xingar, agora eu ergo as mãos, pego meu violão, lanço um Lá menor e começo a dizer o quanto Deus é grande e o quanto Deus é santo e o quanto Ele é maravilhoso. Agora sim Deus está feliz. Agora sim, poxa, aí sim, ó. Você não me ofendeu, agora você me elogiou. Você não pecou contra mim, você me adorou, né? Agora eu tô felizão, tô legal, continue. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, né? Que não gosta de ser ofendido, mas gosta de ser bajulado. Agora, o próprio Jesus disse muito claramente como nós podemos fazer algo para Ele. Ele falou, quer me adorar? Quer fazer algo que eu realmente receba? Anota aí, anota. Larga o violão, o coque samurai, sai dessa igreja de parede preta aí, para de gastar esse tempo todo tirando música aí, porque isso aí só tem a ver com o mercado gospel, tem nada a ver com adoração não, tá? Quer me adorar? Anota aí. Quando vocês derem de comer a quem tinha fome, quando vocês derem de beber a quem tinha sede, quando vocês forem visitar os presos que vocês dizem que deviam estar mortos, né? Bandido bom é bandido morto. Não, quando vocês forem visitá-los, tratá-los com dignidade, quando vocês receberem os refugiados, quando vocês tratarem bem as pessoas, os necessitados, a mim vocês também fizeram. Quer adorar a Deus? Cuida de quem precisa. Invertendo a situação, o pecado contra Deus é o pecado contra o outro. Quando vocês não deram de comer a quem tinha fome, quando vocês não deram de beber a quem tinha sede, quando vocês não acolheram quem necessitava, a mim vocês também não fizeram, disse Jesus. Porque nós só podemos pecar contra Jesus pecando contra as relações, de forma ética. A gente podia abrir essa conversa aqui, né? Porque o pecado não é apenas aquilo que eu faço contra mim ou contra o outro, né? Tem toda uma sociedade envolvida, tem toda uma estrutura social envolvida. Tem o meio ambiente, tem a criação, tem o planeta, tem várias relações estabelecidas e pecado vai ser tudo o que atinge todas essas relações de forma ética. Bom, eu quero te dar uma dica se você quer ir além nesse assunto. Tem o nosso curso Agora Entendi e a primeira turma já tem a lista de espera. Nesse curso nós vamos lá do começo ao fim para entender todo esse negócio e tudo isso vai fazer sentido na sua cabeça. Olha na descrição do vídeo que o link da lista de espera já está aberto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a você compreender que pecado não é aquilo que você faz contra Deus, ou até é. O próprio Deus estabeleceu a forma que nós podemos afetá-lo, que nós podemos atingi-lo, e ele se colocou atrás do outro. Então fique com isso na sua cabeça e viva assim a sua vida e a sua fé. Pecado é tudo o que você faz contra você mesmo, contra o outro, contra as suas relações, a sociedade, o meio ambiente e o planeta Terra. E a adoração a Deus é quando você faz justamente o inverso do pecado. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, então se inscreva no canal, deixa o seu like
tá bom? Manda esse vídeo para um monte de pecador aí que você conhece, tá bom? E olha só, eu queria pedir uma força dessa vez. Clica no link que está na minha descrição, que é da Comuna do Berlofa. Me apoia lá, tá? Eu preciso da sua ajuda para continuar trazendo esse conteúdo, tá bom? Posso contar com você? Então vai lá, clica e eu te espero lá na Comuna do Berlofa, beleza? Fiquem com Deus, beijão, tamo junto!